Eles conquistaram o que muitos tentaram e poucos conseguiram. Uma carreira no exterior, uma carreira consolidada. Rasgaram o mapa mundi com suas turnês, promovendo seus discos, desde 1989 até os dias de hoje, na promoção do seu mais recente álbum, aclamado pela crítica especializada, Machine Messiah. É o mais recente trabalho dos meus queridos irmãos que estão aqui no Som do Vinil, Andreas Kisser e Paulo Xisto, os meus queridos irmãos do Sepultura, que eu recebo hoje aqui para nos contar algumas histórias da sua carreira e também desse incrível álbum, Machine Messiah, de 2017. Sejam bem-vindos aqui ao Som do Vinil. Finalmente. Finalmente. Muito bom estar aqui, Charlão. Legal. Prazer. O álbum Machine Messiah foi muito bem recebido pela imprensa especializada e também pelo público do Sepultura. Para muita gente é um dos melhores discos que vocês já fizeram. A questão é, tentando um certo distanciamento aqui, porque a gente, quando acaba de gravar um disco e ele é lançado, a gente tem uma tendência a achar que ele realmente é o seu melhor momento. Sem dúvida. Por que seria esse um dos melhores discos que o Sepultura já lançou, já produziu? Eu concordo, eu acho que é um dos melhores trabalhos, a gente está num momento muito bom, não só na formação da banda, mas na estrutura geral da banda, sabe? Nos últimos 3, 4 anos a gente deu uma reestruturada nos nossos empresários, agregamos gente para ajudar em certos continentes, uma relação com a gravadora Nuclear Blast, né, e a Sony Music aqui no Brasil, uma relação muito saudável, de muita motivação, sabe? Já é o terceiro álbum que a gente faz com a Nuclear Blast, liberdade total, né, que a gente sempre prezou por isso e lutou por isso, para ter essa liberdade artística, de capa, de disco, de elementos, violinos, percussão. Uhum. E eu acho que tem o elemento Eloy também, sabe? O Eloy Casagrande, ele veio e trouxe possibilidades novas para a banda. Acho que ajudou muito a minha composição na guitarra, no Paulo, da maneira que ele tocou o baixo, o Derek, né, fonética de palavras e tudo. Isso não é tão óbvio assim para o ouvido leigo, vamos dizer assim, mas o jeito que ele traz e sei lá, parece que a gente pode jogar qualquer coisa para ele e ele vai lá e faz. Transforma em então a gente coisa. tem meio isso de desafiar um outro, eu e ele, né? Principalmente ao vivo, né? Eu chego lá numas partes assim, faço algumas coisas, ele responde. E eu acho que ele se achou também na música do Sepultura, né? Porque eu escutei trabalhos que ele fez antes com o André Matos, com o próprio Glória e outras bandas que ele passou, e eu nunca vi essa liberdade, o Eloy sabe? desse jeito como ele está aqui. E é o que ele fala também, sabe? Ele sempre fala, pô, eles sempre me deram liberdade. Porque você chega num produtor, você sabe muito bem como é que é, mano. Ó, puta, tira esses 2 bumbos, tira Muita um pouquinho nota, daqui, né? deixa um Menos. negócio mais pra... Tipo, sabe, com o Sepultura não existe isso. Pelo contrário, a gente estimula, né? E é estimulado pelo produtor a fazer esse tipo de coisa, né? Muito dessas coisas que o Eloy fez aí na bateria, fui eu que dei, tipo, mano, agora é solo de batera, vai. Você deu mano. corda, né? Muita corda, muita Agora, corda. Paulo... E eu sofrendo. porque depois o- pode ter que se adaptar, eu tinha né, que... mano? a forma dele tocar aqui, do Eloy tocar, que é um virtuose do instrumento, né? Muda completamente a forma de você tocar. Com né? certeza. Eu tive que readaptar. Né? Como é que foi? O estilo do Igor, Jean e ele, totalmente diferente, o jeito de tocar. E eu me readaptei, né? Com o Como é que tempo, você fez? assim... Porque, só para as pessoas entenderem, né? Isso é a minha leitura. Né? A bateria e as guitarras, quem está no meio, quem cola, a cola é o baixo. Sem dúvida.
né? Eu tenho que estar lá... Que junta uma coisa com a outra. Se você tirar o baixo, certas coisas não fazem sentido, né? Você bota o baixo, faz tudo sentido. É aquele lance que eu tenho que ajudar a preencher o buraco da outra guitarra e ao mesmo tempo tem que estar lá junto com a bateria. Você sabe como é que funciona a tal da famosa cozinha, né? Seguir Não, aquela velocidade ele não é fácil. Né? E sempre tá lá com o bumbo, com os bumbos, com a caixa, aquela marcação para preencher aquele espaço, aquele volume, o ar, né, do grave. Eu acho que é bem isso, porque a gente grava bateria e guitarra primeiro, né? Uhum. Então o Paulo ele vai achando os espaços deles depois. Experimentar, né? Exato. Porque eles mudam também várias coisas, né, na hora lá. Na hora de gravar pode mudar algumas coisas e tudo. Então o Paulo fica meio observando e lógico que ele tem a música na mão e tudo, mas tem espaço para achar esses buracos e criar, né, umas coisas diferentes assim pro baixo. Na hora da gravação para tentar trazer trazer aquela pegada mais próxima do ao vivo, eu acabo tocando, eu vou dizer, pelo menos umas 3 vezes mais forte que eu toco ao vivo. Para fazer esse som que está aqui, esse trabalho que está aqui, tem que tocar muito, tem que ser virtuoso do instrumento, cada um do seu jeito. Né? E no ótimo making off que foi feito, Sim. do disco, excelente making, um dos melhores que eu já vi até hoje, sobre o trabalho, o processo criativo da produção de um disco. O Andrés tem uma fala muito boa que diz: eu me preparei a vida toda para chegar neste momento aqui. De que forma a vida te preparou para você chegar nesse nível técnico, para fazer esse som? Porque se não tocar pra caramba, não faz, vai fazer outra coisa. Não vai fazer mesmo porque esse disco foi realmente... foi um disco difícil, vamos dizer assim. De tocar, de executar? De executar, Mas é só ouvir para saber como foi, né? A gente teve que se preparar muito. A gente teve tempo lá na Suécia, nós fomos num lugar, uma cidade que chama Örebro, né? E só eu, o Paulo e o Derek, o Eloy já tinha feito a parte dele em Estocolmo, né? A gente gravou todas as baterias lá em Estocolmo durante uma semana, 10 dias. E aí levamos tudo lá para Örebro e lá a gente começou nas guitarras, né? E o Paulo, enquanto isso, trabalhando arranjos de baixo, né? Onde eu definia as coisas, porque a gente sempre muda uma coisinha aqui e ali, né? E aí ele se preparando. O Derek da mesma maneira, sabe? Escrevendo letra. E a gente toca muito, né? A gente tá sempre em turnê, sempre num palco. Mas foi isso, realmente de se preparar mentalmente, fisicamente, sabe? De estar bem, de não estar com dor aqui ou dor ali, ou com algum problema, né? A gente tava, sabe, num melhor momento realmente, sabe? Hey man, one more time. Piece of shit! No, you did not! Shit! Volume. All right, one more take. Falar do Derek, Sim. que não está aqui, mas está aqui como Sepultura, né? O que ele trouxe de novo para a banda? Cara, ele trouxe tipo uma nova vida pra banda. Eu acho que o Against, né, que foi feito em 98, primeiro disco com o depois Derek. da saída do Max. Foi logo depois da saída do Max, foi um período mais difícil da nossa história, né? E, pô, a gente coloca um cara completamente diferente na banda, né? Um negão com os dread, cara que veio do hardcore. O mundo do metal não estranhou isso? Desculpe te interromper. Sim, óbvio. Um cantor de heavy metal, black, com dreadlock. É raro, né? Raro. Mas, pô, a gente tem os nossos ídolos, né? O Tim Lizzy, né? O Phil Lynott, tem o Jimi Hendrix, Sim. né? Pô, o rock and roll... É negro. Meu. É black music, muito né? óbvio isso, né? Sim. E no metal, ele abre espaço, mano. O metal, eu acho que é o mais democrático dos estilos, porque você vê de tudo, principalmente as mulheres estão participando mais do metal, Sim. né? Sem muito preconceito, e indo, gritando, tocando batera e tudo. Sim, sim. Então o Derek, pô, ele é um cara com muita cabeça aberta, ele morou em Berlim, morou em Amsterdã,
morou em vários lugares diferentes, Nova York, um cara que fala línguas diferentes. Tinha várias bandas em Nova York, né? Ele tinha 2 bandas Veio em do, Nova como você York. falou, um outro meio que conversa com o Sepultura, que é o E hardcore. eu acho que a né? gente viu no Derek foi justamente essa característica que a gente tava falando, de trazer uma coisa nova pra banda. E não colocar um clone do Max lá, seja de visual ou de característica vocal, pra continuar aquela mesma fórmula. Não funcionaria. Outras bandas fizeram isso, mas pra gente não seria bom, Não era entendeu? isso. Não era. Então o Derek veio com liberdade total também, sabe? Traz o que você tem e vamos fazer um Sepultura novo, né? E é o que a gente tá fazendo até hoje. Eu acho que 20 anos de banda de Derek, mano, acho que nem a gente acreditava verdade. naquela época, sabe? De ter dado tão certo, sabe? Queria que a gente fizesse uma viagem no tempo, partindo daqui, do Machine Messiah, para Esquizofrenia. E aqui resgatei um disco da minha coleção particular. E esse LP, foram eles que me levaram quando os Titãs fizeram um show de lançamento do disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, em 1987, no Mineirinho. Vixe. Tá? Andréas, Paulo, Max e Igor foram encontrar os Titãs, apareceram no ensaio, que foi de tarde, e no show, que foi à noite, né? E levaram esse LP para mim, que eu tenho até hoje. E vou ler aqui o que o Max escreveu em nome da banda, em nome de vocês, tá? Tudo de realmente bom para os Titãs, né? Para vocês, pois vocês merecem. Um dia nós chegamos lá. Nós, vocês. Valeu por toda a força, nunca vamos esquecer. Isso Inesquecível aqui mesmo. foi em 1987, quando a gente se conheceu. Esse dia foi muito, muito especial pra gente, porque eu acho que o Cabeça Dinossauro, né? O Titãs Cabeça Dinossauro abriu a nossa cabeça, nos melhores dos sentidos. O cabeça né? abriu a cabeça. Exato. E o Titãs dava orgulho, né, de ser uma banda brasileira, com aquela pegada. Nós fomos gravar o Beneath the Remains nas nuvens por causa do Cabeça Dinossauro, né? A gente, inclusive, quando chegou lá, falou, o Charles bateu as baquetas no chão aqui, não sei o quê. Sabe, todo mundo muito feliz de estar ali, né? Privilegiado, né? Então, pô, quando o Titãs foi fazer lá o lançamento, só de encontrar, né, você até usou a camisa do Sepultura na última música, né? Mineirinho lotado, assim, o Titãs explodindo, né, no Brasil. Sim, sim. Foi uma época muito sensacional e... 18, 20 mil pessoas. E é isso que o Max escreveu mesmo, né, meu? Agradecer a força e um dia a gente chega lá. Sensacional. Queria resgatar aqui nesse papo uma entidade importante na trajetória do Sepultura, que é a gravadora Cogumelo. Sim. Baseada em Belo Horizonte. Né? Ela foi importante, porque vocês gravaram... Esse é o segundo LP do Sepultura. O primeiro, em vinil, é raríssimo. O Visões Mórbidas, ou Morbid Visions, né? E gravaram depois o Esquizofrenia. Foi um primeiro passo importantíssimo, porque a Cogumelo sabia gravar, gravava bem, e quem era do selo Cogumelo já vinha com essa fama de estar numa gravadora que era séria e lançava bons discos, né? Sim. Vamos falar da Cogumelo, por favor, a importância dela para vocês. E para o rock de Belo Horizonte, de Minas. A Cogumelo era uma loja de disco, né, que eles começaram a pensar em ter um selo em cima disso. E o João Eduardo e a Paty, na época, a banda que começou, a primeira ideia era o Overdose. E tínhamos um amigo... Muito boa banda. Que é nosso amigo até hoje, o Vladimir, que era o vocalista do Chacal. E ele buzinou no ouvido do João e da Paty, ó, esses meninos têm uma pegada diferente, eles, né? Tem um conceito diferente, então ele buzinando no ouvido, acabou que a gente fez o primeiro split com Overdose, que foi o Bestial Devastation. E dali foi o começo de tudo, assim, do selo Cogumelo praticamente, juntamente com Sepultura e o Overdose, que a gente foi o pontapé inicial, os cobaias.
temos um conceito por detrás desse título, Machine Messiah. Qual é? Eu trouxe esse conceito para a banda e acho que é observando o que a gente vê. O Sepultura tem o privilégio de viajar o mundo, né? Nós já tocamos em 78 países em 34 anos. Vimos o Muro de Berlim de pé, a Iugoslávia unida, a gente fomos para a Polônia, assim, logo depois do Iron Maiden, que foi uma coisa ainda que era a cortina de ferro. Então a gente vê várias mudanças, né? A gente acompanhou essa coisa da tecnologia. Quando a gente começou só tinha vinil. Para ligar para o Brasil em turnê, era uma vez por semana ou a cada 10 dias um orelhão a cobrar. Fala, mãe, tá tudo bem. E tudo funcionava, as pessoas continuavam com a sua vida, tranquilo, Sim. sabe? Ninguém ficava paranoico, não sei o quê. Sim. E era um outro ritmo de vida, né? Era uma outra coisa. Então a gente viu, ou a gente vê, né? Como que a tecnologia mexe com as pessoas, e se tem ajudado as pessoas. E parece que não, a gente tá cada vez mais burro, na verdade, né? E o nosso próprio videoclipe, né, da Phantom Self, que é uma música do Machine Messiah, mostra isso, né? As próteses, né? As pessoas querendo ser mais rápidas, mais fortes e não sei o quê. Mais biônicas, né? E o Machine, né? E o Messiah, né? Quem as é o pessoas... Messias? Que Messias a é tecnologia, né? As pessoas querem que venha um Messias não sei de onde para resolver os problemas de tudo, né? E não é assim, você que vai ter que resolver o seu próprio problema, né? I Am The Enemy, que também é a segunda música do disco, fala disso, né? Você é o seu próprio problema, você é a sua própria solução, né? Os seus conceitos e preconceitos estão todos aqui. Depende muito de que escola você foi, de que país você veio, de que cultura, né? Pô, se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você teria um outro conceito de mundo e que não é errado, é diferente, né? Então, eu acho que é respeitar um pouco isso e não achar que um celular ou o iPhone 38 vai resolver os seus problemas, entendeu? Que vai deixar você mais esperto e mais rápido, né? Então acho que sei lá, Machine Messiah chega a ser um alerta, vamos dizer assim, né? Onde que o Sepultura soa diferente das outras bandas desse segmento do heavy metal, assim, por ser uma banda brasileira? Dá para apontar, assim, com exemplos? Aqui nessa faixa, aqui nesse solo, aqui nessa batida da bateria, é uma banda brasileira, né? Sim, eu acho que tirando o óbvio de usar tamborim e o birimbau, sim, né, que a gente começou a usar no Chaos AD e no Roots, e desde então a gente usa certos elementos da música percussiva, eu acho que a própria levada da bateria, sabe? O começo da Territory, né, por exemplo, mistura ali uma coisa hardcore, punk, Sim. mas com um groove brasileiro, assim, incrível, né? Phantom Self. A introdução dessa faixa é um maracatu. Sim. Só possível, puro. De fato, né? Mas essa aí foi realmente fazer uma abertura mais, como é que se fala, mais incisiva ali, né, no maracatu mesmo. E aí, quando a gente foi gravar, só tinha as guitarras, né, fazendo aquela melodia e tudo. E quando entrou os violinos da Tunísia, tem mano, cordas putz, também. cara, virou uma outra coisa. Porque Violinos, uma orquestra da Tunísia. incrível isso. E foi uma sugestão do produtor, né, do Jens disso. Bogren, fizemos lá na Suécia e tudo. E, quando entrou aquilo, eu falei, caramba, juntar, né, o tem a ver, Nordeste né? com a Tunísia. Como tem a ver, né? E aquelas coisas meio tortinhas, né, da música, assim, A música árabe, né? árabe, né? E funcionou muito bem, sabe? Essas misturas é que estimulam, sabe? Eu diria que, por exemplo, Iceberg Dances, Yeah! né? Faixa instrumental, né?
ela também tem um momento acústico meio brasileiro ali, né? Sim. Sai a parte elétrica e entra você no violão ali. Sim. E mesmo assim, movendo o violão, eu voltei e falei, o que o André está fazendo aqui? Tá um violão meio jazz, assim, não? Não, achei ótimo, mas para dar tentar Sim, transmitir sim. aqui para quem está nos assistindo, do nível técnico no qual vocês se encontram aqui. Eu acho que a Iceberg Dances ela veio dessa vontade de colocar o violão junto com a banda, entendeu? Acho que a raiz e também essa tradição do heavy metal de ter música instrumental, sabe? De fazer um tributo pô, quantas músicas instrumentais aí do Rush, do Metallica, do Iron Maiden, né? Que a gente escutou tanto. E ela foi, inclusive, tema de novela, cara. Sabe? Da última novela da lutadora de jiu-jitsu, a policial. Toda hora que ela tava no ringue, rolava essa música, né? Então, porra, nós conseguimos ter um tema de novela com uma música instrumental na porrada, Isso né? é genial. Vamos ouvir esse trecho, esse pedaço de Iceberg Dances, meio acústico. Vamos ouvir. Queria encerrar nosso bate-papo aqui com o que eu falei no começo deste programa aqui, né? Vocês conquistaram o que muita gente tentou aqui no Brasil e não conseguiu. Uma carreira internacional. O que vocês acham disso? A gente nunca teve medo, sabe, de arriscar, e a gente sempre foi muito contrário a limites de rádio e gravadoras e produtores que se vendiam para as rádios, entendeu? E mudavam o som da banda. Esse era o nosso grande desespero, né? De ter alguém que mudasse o nosso som e que a gente ficasse fantoche na mão de alguém, né? Eu acho que esse foi o grande segredo nosso de conquistar o mundo, sabe? De mostrar firmeza, mostrar foco, mostrar uma direção e ser coerente com aquilo, né? De fazer aquilo, de ir para o palco, tocar e representar aquilo que a gente estava representando. Né, as letras, vindo do Brasil, sempre tive muito orgulho, a gente sempre teve muito orgulho de vir do Brasil, de representar o Brasil fora do Brasil. Acho que a gente teve uma função importante na maneira como o mundo viu o Brasil também. Muitos fãs lá de fora vieram para o Brasil, começaram a aprender português. Muitas bandas, né, vieram para cá. Depois do Sepultura. Então acho que esse sentimento é de muita felicidade, na verdade, sabe? De prazer mesmo, de ter feito e as coisas da maneira que a gente achava que estava certo e aqui estamos. E continuar fazendo, né? Eu acho que a gente ainda tem muito território para conquistar, tem muitos lugares ainda que a gente não conhece. Precisamos chegar lá. Do rock brasileiro, vocês são a banda mais bem-sucedida fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Que o Machine Messiah traga muitas coisas boas para a Sepultura. Essa nova fase que a gente acabou de falar aqui no nosso programa. Obrigado, Xalão. Muito bom falar com você aí. Já está trazendo muita coisa boa e espero que continue por muito tempo ainda. Paulo Xisto, André Kisser, meus irmãos aqui de geração, muito obrigado por nos visitarem aqui. Que agradeço, mano. Até o próximo, hein? Até o próximo. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.